No vídeo ou no bloco anterior, nós terminamos falando no finalzinho que o lugar mais importante para nós buscarmos uma referência sobre quem é Jesus de fato é a Bíblia Sagrada. Como nós vimos no bloco anterior, há muitas vozes confusas, conflitantes, falando a respeito ou acerca do Senhor Jesus Cristo. Há muitos grupos, há muitas pessoas. Nós trabalhamos ali com 7 ou 8 grupos, se não me falha a memória, e nestes grupos você já vê uma confusão, e esses somente falamos somente de 7, 8 grupos. Mas você tem muito, muito mais. Eu mostrei para você ali no finalzinho do bloco anterior que há uma esperança messiânica dentro do povo judeu quando Jesus aparece em cena. Por isso que a fala de Pedro dentro do contexto de Mateus 16, verso 13, 14, 15 e o 16 ali, é importante para mim, para você, não só para mim, para você, mas principalmente para aquele momento, para aquele grupo de discípulos, quando Pedro revela: tu és o Cristo, tu és o Messias. Isso vem carregado de esperança. Essa fala de Pedro não é uma fala solta, é uma fala que carrega esperança, é uma fala que carrega mudanças comportamentais, mudanças sociais. Essa fala de Pedro, ela carrega muita coisa. Essa revelação que Pedro tem a respeito de Jesus, diretamente concedida pelo Pai, por Deus o Pai, a respeito de Deus o Filho, essa revelação, ela é carregada de esperança de livramento, esperança de salvação, salvação no sentido de um socorro rápido, supremo, onde o império seja destruído, onde a paz e a prosperidade volte ao país, onde as fronteiras sejam reerguidas, onde o cuidado por um rei legítimo dentro e levantado pela tradição, apontado pela tradição judaica. Então, essa fala de Pedro, ela carrega muito, muito, muito peso, ela tem muito peso. Por isso que essas questões relacionadas à cristologia, elas são por demais importantes. Entender quem é o Cristo, entender quem é o Messias, entender a sua obra, entender o seu conceito como Rei, como Salvador, como Senhor. Entender esse conceito é muito importante. Mas eu preciso, antes de entrar nestes detalhes, eu preciso trabalhar com você uma ideia, um conceito moderno a respeito de Jesus. Dentro do conceito moderno, há grupos que afirmam que Jesus é um mito, há grupos que vão afirmar que Jesus nunca existiu. Então, dentro do mundo acadêmico, dentro dessa nossa sociedade moderna, começou uma vasta pesquisa, não menos importante, ela é muito importante, e ela deve ser feita com o fundamento certo. Então, houve um início, um pontapé inicial no século XX, XIX, XX e agora no XXI, uma vasta pesquisa, um início de uma pesquisa sobre o Jesus histórico. Então é mais ou menos assim: ao Jesus dogmático, o Jesus da fé, o Jesus proclamado pela igreja, onde ele é cheio de virtudes, onde ele é divino, onde ele faz milagres, onde ele, ao ser
totalmente diferente. Ele é o Cristo da fé. Dentro desse conceito você coloca milagres, você coloca divindade, você coloca ressurreição, você coloca céu, inferno, pecado, esse tipo de coisa. Mas existiu para a academia, para alguns homens, também o Cristo histórico, o ser humano, a personalidade, o ser humano, Cristo, não Cristo, Jesus, porque Cristo aqui já entraria nas questões dogmáticas. Então os homens passaram a investigar, será que este personagem histórico chamado Jesus de fato existiu? Ele morou de fato na Galileia, ele nasceu de fato em Belém e assim por diante, na cidade de Nazaré e coisa e tal. Será que ele de fato existiu? Esse Jesus homem histórico, ele é um personagem real? Alguns vão afirmar que não, outros vão afirmar que sim. Aí as pesquisas começam a ser elaboradas, né? E essa não é uma pesquisa menos importante, ela é uma pesquisa muito importante, ela deve ser feita. Mas, por exemplo, eu tenho uma revista que ela fala sobre um Jesus que se tornou divino por causa de um concílio. Você vai ver, por exemplo, matérias lá super interessantes falando sobre um Cristo sendo pesquisado, o Jesus histórico, que de fato a ciência sabe acerca de Jesus histórico e tal. Por exemplo, na revista Super Interessante você vê isso. Mas eu queria primeiro aqui definir 2 pontos que são importantíssimos dentro dessa pesquisa, que ela pode ser feita pela academia cristã, ela pode ser feita por uma academia ateísta, agnóstica, não importa quem seja o pesquisador. Ele quer levantar dados, ele quer trabalhar com fatos relacionados ao Jesus histórico. E isso eu vou mostrar aqui para você uma indicação de um livro a respeito sobre isso, que você pode ler depois para aprofundar essa ideia e ver como isso é importante. Esse livro ele é elaborado por cristãos eruditos, especialistas em Novo Testamento, homens de credibilidade cristã, conservadores. Eles estão também fazendo uma pesquisa a respeito deste Cristo, ou a respeito desse Jesus histórico. Mas eu queria, nesse contexto agora, nesse segundo bloco, trabalhar com essa questão do Jesus histórico, trabalhando o primeiro conceito, que é o trabalho científico de um historiador. Um historiador, ele vai trabalhar analisando dados, textos, evidências históricas. Então ele precisa de materiais para ele elaborar uma teoria e definir o que acontece dentro daquele contexto histórico, ou uma referência, ou uma abordagem biográfica a respeito de uma personalidade. Ele precisa de elementos, fatos, pode ser uma inscrição, ela pode ser um desenho, ela pode ser um texto, e é assim que o historiador, usando uma metodologia científica para levantar fatos e estabelecer uma teoria a respeito de um assunto, ele trabalha. Porém, o historiador, ele vai até um determinado ponto. O historiador, ele vai até onde a evidência, o texto, o desenho leva ele. A partir daquele ponto, se você entrar no contexto da metafísica, daquilo que está além da física, aquilo que já lida com algo relacionado a dogma e sobrenatural, o historiador, ele não ultrapassa essa barreira. Para ele, o limite é o fato histórico e não o elemento dogmático, metafísico, sobrenatural. Porque este elemento
ele não pode trabalhar, ele não pode definir, porque se trata de fé, se trata de um elemento além da física, metafísico. Então ele não pode trabalhar. Então o trabalho de um historiador, ele se limita a levantar o dado histórico, a estabelecer a teoria, comprovar a sua teoria, né? Então ele encerra, ele termina a sua investigação quando ele se depara com o dogma. Então, o limite dele é quando o dogma passa a existir. Então, ele para ali, dali em diante ele não avança. O trabalho de um teólogo é um pouco diferente. O teólogo, ele trabalha com o conceito histórico, com a teoria histórica, com o dado histórico, ele trabalha com esses dados, ele levanta evidências, ele analisa textos antigos, ele analisa o desenho, ele analisa a inscrição. Porém, quando ele chega no dogma, ele também pega todo esse acumulado de informações que ele levantou dentro dos seus dados históricos e ele ultrapassa agora o limite e começa a desenvolver o dogma. A partir da evidência histórica que ele tem, ele começa agora a apontar também para o dogma e estabelecer o dogma de fé, estabelecer a doutrina da forma correta, baseando-se também nos dados históricos. Então, o trabalho do teólogo, diferente do trabalho de um historiador, é avançar além dos dados históricos e estabelecer ou definir de forma correta o dogma, a doutrina a respeito daquele assunto. Então, neste caso aqui, o teólogo bíblico, o teólogo sistemático, ele trabalha buscando uma definição a respeito de Jesus que tenha também elementos históricos e elementos dogmáticos. Então, essa é uma diferença que você deve observar. Deixa eu te dar um breve exemplo aqui. Quando falamos da crucificação, vamos falar assim, quando você fala do julgamento de Jesus, quando você fala da crucificação de Jesus, quando você fala da morte de Jesus e quando você fala da ressurreição de Jesus, você tem elementos aqui dentro desse contexto que fala de evidências históricas e dogmas. Por exemplo, a condenação, o fato de Jesus estar presente diante do sinédrio, diante do sumo sacerdote, o fato de Jesus estar diante do governador, esses são fatos históricos. O fato de Jesus ser conduzido ao pretório, o fato de Jesus ser conduzido pela Via Dolorosa, o fato de Jesus no monte do Gólgota ser crucificado, o fato de Jesus ter ali o seu sangue derramado, esse é um fato histórico. O fato de ocorrer naquela crucificação a morte de Jesus é um fato histórico. O sepultamento é um fato histórico, porque você tem uma tumba, você tem um lugar na história. O Gólgota é um lugar na história, a cruz é um lugar na história. O contexto social trabalha com a questão da crucificação. Há evidências históricas sobre tumbas na rocha, sobre crucificações anteriores a Jesus. Você tem um governador, você tem um sinédrio, isso tudo faz parte de um contexto histórico. São dados históricos, são ricos em detalhes, são ricos em testemunhos. Você tem agora o corpo de Jesus sepultado dentro desta cova, dentro desta tumba. Isso é um fato histórico. As pessoas que estavam lá viram ele ser crucificado, viram ele morrer, viram ele ser tirado daquela cruz e ser colocado dentro daquela tumba. Aquela tumba foi fechada, foi lacrada com o selo romano.
uma guarda foi ali estabelecida para tomar conta daquela tumba. Isso é um fato histórico. A ressurreição é um fato histórico e dogmático. Por quê? Porque é um fato histórico, porque as pessoas testemunham Jesus ressurreto. Elas dão testemunho do que viram. Eu acredito no testemunho pela fé. Eu não vi Jesus ressuscitado, mas pela fé eu converso com Jesus, sabendo que Ele está ressuscitado. Isto não é um fato histórico, isso é um dogma. Isso precisa de fé, porque Jesus não está aqui fisicamente conversando comigo e com você. Então, a partir do ponto em que Jesus é levado ao céu, somente aqueles que estavam com Jesus viram Jesus ressuscitado. Ali você tem um dogma histórico, você tem um princípio histórico, eles viram Jesus ressurreto, e você tem também um elemento dogmático, por exemplo, quando Paulo fala da ressurreição do corpo, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então você tem na ressurreição de Jesus o elemento histórico e também você tem o elemento dogmático. Anterior à ressurreição de Jesus, você tem diversos fatos históricos. Assim, sendo o mais simples e não tentando misturar os dogmas, porque eu também sei, por cristão e pela fé, que a crucificação tem por trás um pano de fundo dogmático também. Mas trabalhando com história, sendo, por exemplo, me livrando só dos conceitos dogmáticos e olhando historicamente para o texto do Novo Testamento, eu tenho elementos históricos que me apontam contextos históricos e a possibilidade de tudo ter ocorrido de fato com Jesus como ocorreu. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque isto faz total diferença. E qual é a grande dificuldade aqui, nesse contexto relacionado ao Jesus histórico? A grande dificuldade aqui é que eu não tenho um texto propriamente escrito por Jesus. Eu não tenho nada a respeito de Jesus que tenha sido feito por Ele. O que eu tenho, o que você tem, são relatos de testemunhas que falaram, que viveram e podem falar algo a respeito de Jesus. Você e eu não temos diretamente nada escrito ou deixado como um documento que comprove que ele de fato existiu, a não ser o testemunho do terceiro, de terceiros, vamos dizer assim. Você não tem nada além desses testemunhos. Você não sabe em que rua Jesus morou, em que casa Jesus habitou. Você não tem uma fotografia, você não tem uma escritura, você não tem nada a respeito de Jesus. Você só tem, e eu só tenho, o testemunho de Jesus através daquilo que o texto me diz. E isso é um relato de terceiros, não é um relato próprio do Senhor Jesus Cristo. E é aqui que nós temos uma dificuldade, é nos apresentada uma dificuldade. Por quê? Porque essa dificuldade ela vai ser determinante a partir de uma ideia anterior, que eu vou falar com você agora. Então, a pergunta que eu tenho que fazer aqui: existem evidências, dentro desse contexto agora, trabalhando nessa questão da dificuldade, existem evidências que provem a existência
de Jesus, existe tal evidência, né? Existe fonte, uma fonte segura onde eu possa falar sobre Jesus? Sim. Existe, por exemplo, o Evangelho, ele não é somente um texto espiritual, um texto sagrado. O Evangelho também, o texto bíblico como um todo, ele também é um texto histórico, ele é uma fonte histórica. Então você não deve menosprezar o texto bíblico como fonte histórica. E presta um pouquinho de atenção aqui e faça um pouquinho de separação aqui. Estamos falando de aspectos científicos. Então, uma análise científica a respeito de Jesus, seja ela por alguém não cristão, ou seja ela por cristãos, ela deve ser, ou ela deve levar em conta, ou ela deve iniciar a partir dos evangelhos, como documentos históricos, não só como documentos dogmáticos, documentos de fé. É preciso também olhar para o texto do Novo Testamento, o texto dos evangélicos, dos evangelhos, e perceber no texto do evangelho a fonte primária de consulta para resgatar ou para observar esse Jesus histórico. Então, quando um acadêmico cheio de pressupostos, que é o detalhe que a gente tem que observar aqui, ateístas, agnósticos, esses pressupostos que vão definir ou vão direcionar a sua pesquisa, quando você tem esses elementos pré-estabelecidos, o texto não fará diferença alguma. Muitas vezes eles não vão usar o texto como fonte histórica porque eles vão alegar que esse texto é um texto dogmático. E não é. Esse texto também ele é um texto histórico. E é isso que vários acadêmicos também vão demonstrar e vão afirmar, que o texto do Novo Testamento, principalmente os evangelhos, quando falam acerca da obra e da vida de Jesus, o evangelho ou os evangelhos, eles são fontes ou documentos importantíssimos para a pesquisa a respeito do Jesus histórico. Mas se eu não tivesse estes documentos relacionados ou chamado ou denominado como evangelhos, eu teria outra fonte primária que me fale, que me mostre que houve de fato um homem chamado Jesus dentro do primeiro século, que morreu, ressuscitou e esse tipo de coisa, que é adorado como Deus, como divindade. Existem relatos não evangélicos falando sobre isso? Sim. Eu tenho diversas fontes que não estão ou não foram escritas pela comunidade cristã. Estas fontes, elas vão me mostrar Jesus dentro de um contexto histórico, mostrando por meio de fontes não cristãs a existência de um homem chamado Jesus, que foi adorado, que estabeleceu doutrina, princípios e assim por diante. Eu vou resumir para você no finalzinho desse vídeo, desse bloco, tá bom? Mas eu já sei agora que eu tenho fontes dentro do Evangelho, documentos históricos, sendo o Evangelho ou os evangélicos como fonte histórica, e eu tenho evidências sobre Jesus por um grupo que não seguia Jesus. E é importante eu saber disso. Mas antes disso, eu preciso entender o que é uma cosmovisão e um pressuposto.
Uma cosmovisão é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos dentro da sua própria sociedade, ou a forma também como eu vejo a sociedade. Assim como as respostas para questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, como a existência da vida após a morte, uma visão de mundo. Então, uma cosmovisão é a visão que eu tenho do mundo. Seria mais ou menos assim: cosmo, mundo, visão. A ótica, a percepção que eu tenho deste mundo. Isso influencia tudo. Por exemplo, se eu tenho uma cosmovisão ateísta, isso influencia a minha leitura a respeito do mundo, como eu vejo esse mundo. Se eu tenho uma cosmovisão agnóstica, isso afeta a minha maneira de ver a sociedade, de ver este mundo. Se eu tenho uma visão deísta, isto acarreta uma percepção do meu mundo de forma totalmente diferente dos demais. Então, se você perceber, quando eu tenho uma cosmovisão, o meu pressuposto, as minhas perguntas trabalham dentro desta minha cosmovisão do mundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma cosmovisão ateísta, eu nunca vou tratar o texto bíblico como um texto inspirado. Jesus para mim não é um ser divino. Jesus para mim não faz milagre, porque milagres não existem, religião não existe. Então, na minha visão ateísta, este texto ele nada mais é do que fruto da imaginação de um grupo de religiosos dentro de um determinado período da história. Ele não tem nada de fantástico, ele é uma coisa que foi elaborada pela mente humana em um determinado ponto da história, e isso está sendo divulgado para enganar as pessoas. Então, o meu pressuposto ateísta, o meu pressuposto agnóstico, deísta ou teísta define aquilo que vou falar acerca de Jesus, aquilo que vou falar acerca da fé, aquilo que eu vou falar sobre ressurreição, aquilo que eu vou falar sobre crucificação. Os meus pressupostos estabelecidos a partir da minha cosmovisão, a partir da forma como eu vejo o mundo, eles vão definir a minha pesquisa. Então, um pressuposto é algo que eu idealizo supostamente antes da minha pesquisa. Eu estabeleço o pressuposto e começo ou inicio a minha pesquisa. Então, a minha cosmovisão e o meu pressuposto, eles vão definir, de fato, no final, a minha pesquisa. Seja ela de uma perspectiva naturalista, ou seja ela de uma perspectiva sobrenatural, religiosa. Então, por exemplo, se um cientista ele tem um princípio naturalista, uma cosmovisão naturalista, que tem a sua origem dentro de um agnosticismo, dentro de um ateísmo, quando ele estiver trabalhando com os dados que ele levanta acerca deste mundo, ele vai no final determinar que este mundo ele é um mundo que surge a partir de uma evolução e uma ação espontânea de vida. Ele deduz que este universo ele é eterno, né, e que não há em nenhuma circunstância um Criador, um Deus. Então lá no final a pesquisa é definida dessa forma, porque o meu pressuposto ateísta vai me conduzir a isso. Então as evidências elas sempre vão ser definidas e aceitas por causa ou dentro ou analisada pela minha cosmovisão ou e também pelo meu pressuposto. Então, o problema nunca é e nunca será a evidência. O problema sempre vai estar ligado à cosmovisão e os pressupostos investigativos. Então,
Você pode ter a evidência, a boa evidência, você pode apresentar esta boa evidência, mas a cosmovisão do teu interlocutor ali, da pessoa que você conversa, essa cosmovisão, a cosmovisão dele, os pressupostos deles vão definir muita coisa. Então a grande dificuldade, ela nunca foi a evidência. A grande dificuldade sempre será a nossa cosmovisão e também o nosso pressuposto. Então evidências você tem muitas. Você pode encontrar nesse texto, documentos da igreja aqui, muita evidência. Um autor, e aqui eu finalizo esse bloco e essa primeira sessão, o autor, este autor que eu vou citar agora, ele é um ex-ateu, é o Gary Habermas, e ele vai resumir todas as evidências que ele tem a respeito de Jesus dessa forma: evidências não cristãs, tá bom? Quando eu digo que o problema não é a evidência, é por causa disso aqui. Jesus era adorado pelos cristãos, ele introduziu novos ensinamentos e foi crucificado por causa dos seus ensinos. Seus ensinamentos incluem a irmandade dos crentes, a importância da conversão, a importância de negar os outros deuses. Os viviam segundo as leis de Jesus. Além disso, os seguidores de Jesus consideravam-se imortais, eram caracterizados por seu desprezo pela morte, devoção voluntária e renúncia aos bens materiais. Ele adorava um salvo crucificado.